Boa tarde, nós somos a equipe 5, Sistema Fedal, e a gente vai falar sobre os métodos contraceptivos. Vou começar falando sobre os dados estatísticos no Brasil. No Brasil, as mulheres que utilizam algum tipo de método contraceptivo chegavam a 79% em 2015, contra cerca de 51% lá em 1970. As tendências do uso de métodos anticoncepcionais no mundo em 2015, 64% das mulheres em um relacionamento estável usavam métodos anticoncepcionais para não engravidar. De acordo com a ONU, os países menos desenvolvidos são os que registram o menor uso de métodos eficazes para prevenir a gravidez. Cerca de 216 milhões de mulheres no mundo querem ter acesso a métodos anticoncepcionais, mas não conseguem. A região da África subsaariana lidera o grupo com 24% de mulheres sem acesso a formas de prevenção, o dobro da média mundial de 2015. Agora, os países com maior quantidade de casais que usam métodos anticoncepcionais estão na América do Norte, com 75%, seguidos da Oceania, que somam 59%. Os métodos mais utilizados para evitar a gravidez são ligadores de trompas, pílula anticoncepcional, camisinha e vasectomia. Os especialistas estimam que mais mulheres usarão contraceptivos até 2030, indo dos 758 milhões para 778 milhões, sendo um aumento mais significativo para todas as regiões da África e do sul da Ásia. A provisão do acesso ao planejamento familiar, principalmente pelo uso de contraceptivos eficazes, contribui para melhores resultados na saúde reprodutiva, nas áreas da saúde em geral, na educação e na economia. Os tipos de métodos contraceptivos masculinos, um deles é a camisinha masculina, que é um preservativo masculino que é basicamente uma capa de borracha feita de látex, que é colocada sobre o pênis e evita a transição de infecções sexualmente transmissíveis, né, a ISTs e também HIV, e também impede a gravidez. E também temos o anticoncepcional em gel masculino, que é um gel que deve ser aplicado no corpo e é uma mistura de progesterona e testosterona. E a progesterona desliga a produção de espermatozoides no testículo, mas também acaba provocando queda na testosterona, que é compensada pela adição de testosterona em gel. Também temos a injeção anticoncepcional, que é uma injeção que é aplicada na região dos próximos testículos, que inibe a produção dos espermatozoides. E a técnica dura até 13 anos, podendo ser reversível. Agora, os diferentes tipos femininos. A camisinha, ela impede o contato da vagina com o pênis nas relações sexuais genitais, impedindo assim que os espermatozoides entrem em contato com a vagina e entrem no útero. E ela também impede a troca de secreções nas relações sexuais, seja essas genitais ou orais, prevenindo também algumas DSTs como a AIDS. A pílula, ela é um comprimido que você toma uma vez ao dia e é combinada com estrógeno e progesterona, que impedem a liberação dos óvulos pelos ovários. E ela também torna o muco cervical espesso, impedindo que o esperma atinja o óvulo. E algumas vantagens é que ela é fácil de usar, algumas pílulas podem reduzir o fluxo e a dor das menstruações, e podem ser tomadas durante muito tempo. Porém, a desvantagem é que exige que você controle o número de dias em que ela é tomada, e ela pode causar algumas alterações no ciclo menstrual. O implante anticoncepcional ele é quase do tamanho de um palito. O implante ele é colocado logo abaixo da pele, na parte superior do braço, onde a partir de um reservatório ele libera continuamente na corrente sanguínea o hormônio progesterona em pequenas doses. O hormônio ele impede os ovários de liberarem os óvulos, mas ele também torna o muco cervical mais espesso, dificultando a motilidade dos espermas ao redor do útero e a fertilização dos óvulos. As vantagens dele é que com 99%, ele é com uma taxa de 99%, ele é o método contraceptivo mais eficaz que existe e ele não interrompe o sexo. As desvantagens é que ele não protege contra a infecção por HIV e outras doenças sexualmente transmitíveis. Boa tarde, eu sou a Vanessa. Eu vou falar um pouquinho sobre os preconceitos que ainda acontecem sobre os métodos contraceptivos. Um exemplo bem básico é o preservativo masculino. Segundo dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa ela mostrou que 45,7% dos 8 mil entrevistados eles fizeram sexo com camisinha nos últimos 12 meses.
Os números eles mostram também que há um preconceito muito grande por parte dos homens quando o assunto é o preservativo e quando o assunto é usar o preservativo. Além disso, muitos casais, homens e mulheres, por estarem em um relacionamento estável, um casamento estável, eles acham que não vão pegar tal doença, então eles param de usar o preservativo. Muitas vezes isso não acontece, né? Muitas vezes o homem trai, a mulher trai e acaba passando doenças sexualmente transmitíveis, como AIDS, entre outras muitas, né? A gente deve conscientizar os jovens sobre isso e ensinar sobre educação sexuais desde pequenos. Além disso, né, a gente ainda vê o preconceito por parte da Igreja Católica sobre os métodos anticoncepcionais, pois, né, na sabedoria da Igreja, os métodos do remédio é um caminho amplo e fácil, onde abrirá uma porta para a infidelidade do casal e a degradação da moralidade. Além disso, eles colocam que, segundo eles, né, o uso do método, os homens podem vir a buscar a mulher somente para o prazer e perder totalmente o respeito por elas. E é isso. Bom, eu vou falar sobre a política pública de planejamento familiar. O planejamento familiar ele é um conjunto de ações que auxilia pessoas que desejam ter filho ou adiar o crescimento da família, assim evitando uma gestação não planejada ou aumentando os intervalos de uma gravidez e a outra. Segundo a OMS, cerca de 120 milhões de mulheres no mundo desejam evitar a gravidez, mas nem todas elas utilizam o método contraceptivo. E muitas delas não fazem por dificuldade financeira ou pela falta de informação. A Política Nacional do Planejamento Familiar, no Brasil, oferece 8 métodos contraceptivos, gratuitos e também a preço reduzido nas farmácias populares. Todas as mulheres em idade fértil têm direito aos medicamentos disponíveis nas unidades básicas de saúde. Mas para ter acesso ao medicamento, é necessário antes passar em uma consulta com o ginecologista, porque assim ele explicará os prós e os contras de cada método, auxiliando você à sua escolha. Dentro das opções oferecidas estão o preservativo masculino e feminino, a injeção hormonal mensal ou trimestral, mini pílula, pílula combinada, pílula de emergência, o DIU, a laqueadura e a vasectomia. Os preservativos podem ser retirados em qualquer unidade pública de saúde. As injeções e as pílulas são entregues mediante a apresentação de receita médica e o DIU e a laqueadura e a vasectomia, elas devem ser agendadas, pois são procedimentos que exigem a intervenção do médico, para a inserção do DIU no útero e para as cirurgias, no caso da laqueadura e da vasectomia. Oi, eu sou a Naira e hoje eu vou falar um pouco entre a diferença dos países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Vou começar falando um pouco sobre a taxa de fertilidade, que é uma estimativa de quantos filhos a mulher vai ter ao longo da sua vida fértil. Essa taxa tende a ser menor nos países desenvolvidos, como por exemplo na França, na Itália, na Alemanha e no Japão, e tendem a ser maiores nos países subdesenvolvidos. Embora isso não seja uma regra, tem várias razões para que isso aconteça. Nos países desenvolvidos, eles geralmente têm uma taxa de fertilidade muito menor. Isso está relacionado com o poder aquisitivo, com a educação e com a urbanização. Lá, as taxas de mortalidade são baixas, o planejamento familiar é amplo e o acesso a métodos contraceptivos é facilitado. Outro fator que é bem importante também é na baixa taxa de fecundidade, é que os custos são muito altos para se manter um filho nesses países, porque eles têm muito gasto com educação, com saúde, com vestuário, alimentação e lazer. Além disso também, em países desenvolvidos, geralmente a mulher ela tem mais tempo para estudar, ou seja, ela gasta muito tempo estudando e investimento na sua carreira profissional, em ensino superior, e isso faz com que as mulheres queiram ter filhos mais tarde ou então optem por não ter filhos. Já nos países subdesenvolvidos, geralmente eles possuem uma taxa de fertilidade mais elevadas que os países industrializados. Isso acontece porque nesses países, geralmente o acesso a contraceptivos é bem mais difícil. E eles também têm uma adesão mais rigorosa a crenças tradicionais religiosas.
que a maioria delas não permitem o uso de métodos contraceptivos. Eles também possuem menos esclarecimento quanto à prevenção e o planejamento familiar e também há menores taxas de emprego para as mulheres na indústrias e em empregos qualificados. Países com taxas menores de urbanização, também é comum que as famílias tenham muitos filhos para que esses filhos possam estar trabalhando e auxiliando o trabalho deles no campo. Aí agora tem uma imagem que é sobre a taxa de fecundidade. Nela a gente pode perceber que em países em desenvolvimento, como a Nigéria e o Afeganistão, tem uma taxa muito alta, de 6,89, 5,43, e em países já desenvolvidos, como por exemplo a Alemanha, a taxa é bem menor, com 1,43, em Singapura 0,8. Então a gente percebe uma diferença muito grande comparando esses dois.